Senhor. Senhor Deus, aplica essa palavra no nosso coração. Deus, nós estamos aqui porque nós chamamos, nós escolhemos estar aqui, escolhemos por opção te adorar nesta noite. Nos alegramos quando o Senhor colocou no coração que nós hoje estaremos aqui, ó Deus, ouvindo da Tua palavra e entoando louvores a Ti. Por isso, Pai, fala conosco nesta noite, fala de maneira que nós possamos entender a Tua palavra. Aceita nosso coração dedicado e aberto para Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Lugar de redenção e aprendizagem. Quantas vezes você já ouviu pregar aqui, eu aponto para ali e falo assim, o Gólgota, o local da caveira. Um lugar de redenção. O Gólgota é um local de redenção e de aprendizagem. Um local de reflexão. Gólgota é um nome de um monte ou de uma montanha que carrega um peso na palavra imensurável. Foi ali que Jesus verteu o seu sangue, que o sangue dele ali jorrou pelos meus e pelos seus pecados. Ali no Gólgota houve a redenção. Foi no Gólgota que o meu pecado e os seus pecados foram pagos. Foi sim nesta colina, também chamada por alguns de Calvário, que o nosso Salvador, Senhor Jesus, salvou o mundo dos seus pecados. Ali ocorreu o maior evento, o evento mais marcante da história da humanidade. Ali foi a cruz de Jesus Cristo. Este lugar aparentemente sombrio e repleto de sofrimento tornou-se o símbolo máximo de redenção para toda a humanidade. Simbolicamente, ali é o local onde houve a redenção. O local onde morreu Jesus. O local de pagamento dos pecados. O local do estar da consumação ou do estar consumado. E nós podemos aprender neste tempo nebuloso o que significa Gólgota, o que significa aquele local, de uma maneira bem simples. Nós precisamos entender que aquele local ali é um local de dor, por isso ele é especial. É especial porque é um local de dor, um local de sofrimento. Jesus, Filho de Deus, foi levado com uma cruz pesada até o Gólgota, para ser crucificado como um criminoso. Sem pecado, foi condenado como um criminoso. Mesmo sendo inocente, mesmo não tendo pecado, mesmo não tendo errado, ele ali experimentou dor física, dor emocional e dor espiritual. Pai, por que me abandonaste? Dor, local de dor. Nós aprendemos com o Gólgota a sermos igual a Jesus. Nós precisamos aprender com o Gólgota a mensagem que Jesus traz a nós. Sabe, irmãos, nós precisamos entender alguns fatores que indicam a nossa conexão com Jesus. Eu estava pensando neste tempo como nós temos, pasmem, vida boa.
Nós vivemos um tempo de vida boa. Pasmem. Hoje eu fui no mercado, no Açaí. Glória a Deus. Quando eu entrei no Açaí, eu tomei um jato de ar gelado. Ar condicionado. Fui até o local dos frangos e peguei uma bandeja de frango. De ovos. O que tinha lá no local de ovos? Então, fui para casa e coloquei, sabe aonde? A carne? Na geladeira. Depois eu fui pro meu quarto, liguei o ventilador para ficar mais fresquinho. No colchão macio. Você acredita que quando nós pensamos nesse tempo, nós vivemos um tempo de abastança? Um tempo de coisas boas? Se você se remeter a 100 anos, 200 anos atrás, você imagine como eles conseguiam fazer com que a carne não estragasse. Aí você fala, é o sal, mas nem todo mundo tinha sal. Você sabia que 50% das pessoas, há 150 anos atrás, comiam carne estragada? Todas bebiam água quente e não era limpa? Que as pessoas não tinham roupa para trocar como tem hoje? Não tomava banho durante 7 meses? Você sabia que há 300 anos atrás, todos os homens que nasciam eram preparados para ir para a guerra? Nascia para isso. E que a população masculina era só 25% da população feminina, porque os homens tudo morriam na guerra? E que a maioria das mulheres era estuprada? Não tinha geladeira, nem televisão, quanto menos ar-condicionado. Nós vivemos num tempo bom demais. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não conseguem vislumbrar a maravilha de viver. E as pessoas, elas não querem abrir mão ainda de mais coisas. De mais coisas. E quando a gente lê aqui que o lugar de dor é quando o evangelho é trazido, é colocado sobre as nossas vidas, nós precisamos aprender a conviver com perda, com dor, abrir mão de coisas. Você entende que o cristão não pode ser um chorão, ele não pode blasfemar, ele não pode reclamar, porque o evangelho nos faz entender que onde Jesus ficou, no Gólgota, no local da caveira, é um lugar de sofrimento, um local de dor. Pastor, o senhor está me falando então que eu tenho que viver com sofrimento, tenho que viver com dor? Não, mas quando isso vier sobre a sua vida, as condições adversas vierem sobre a sua vida, que você entenda que aquele que te salvou sofreu muito mais do que aquilo que você acha que é sofrimento, que é perda. Naquele local, Jesus foi traído e abandonado por seus amigos. Nós estamos no tempo da depressão, tudo, ó céus, ó vida. Embora, como eu falei, nós temos uma vida muito boa. Você vai ali no bebedouro, você vai beber uma água gelada. Mesmo assim, as pessoas encontram problemas. E vivem até uma vida de sofrimento, mas tendo tudo. E o nosso Salvador, Senhor, abriu mão de tudo. Foi por Gólgota, para sofrer por você, por nós. Por isso nós precisamos, nesse tempo, nos alegrar. Ali ele sofreu zombarias e açoites. Nós precisamos aprender a conviver com essas coisas. Com zombarias. Ali ele levou o peso do pecado da humanidade. E o pecado causa peso mesmo. Sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. E nós precisamos aprender
que aquele local é o local de dor, de redenção e aprendizagem. Eu quero trazer essa mensagem para você nesta noite, um domingo desse, e dizer para você, para que você agradeça ao Senhor por aquilo que você tem, que você pare de resmungar, que você pare de reclamar, porque o essencial para que você tenha uma vida boa, você já tem. Você já tem tudo que você precisa. O profeta Isaías já havia profetizado sobre o sofrimento, Isaías, mas ele foi ferido por nossas transgressões. Aquilo que nós fazemos de errado, foi colocado sobre Jesus. Ele sim sofreu, você não. Ele sim pagou, você não. Você tem que ser beneficiado, tomar posse do benefício. Você é uma pessoa abençoada. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí, diz assim, ó, você é abençoado, você é abençoada. Pode falar mesmo, sem medo, você é abençoada, você é abençoado. Por sua família, por sua casa, por aquilo que Deus permitiu que você tivesse neste tempo, você vive num tempo bom. Para de que as pessoas falam, não liga a TV, tá? Já falei isso aqui centenas de vezes, que se você ligar a TV de manhã, você vai ver gente morta. De dia, as mesmas pessoas mortas, meio-dia. A mesma notícia. 6 horas, a mesma notícia das mesmas pessoas que morreram. E 8 horas, 9 horas, as mesmas notícias. E se você continuar vendo a reportagem, de madrugada, você vai ver a mesma pessoa que morreu de manhã, morta de noite. No Brasil, 200 milhões de pessoas, é claro que vai morrer algumas pessoas no dia. Aí catam pessoas mortas de tudo quanto é canto. Aí jogam para você. Aí você acha que está todo mundo morrendo. Você acha que está tudo perdido. Eu quero dizer, Ele pagou os seus pecados. Ele sofreu no seu local. Ou no seu lugar. O Gólgota nos ensina outra coisa muito interessante. É o local, um lugar de substituição. Jesus pagou aquilo que era para você pagar. Sofreu aquilo que era para você sofrer. Naquela cruz, no Gólgota, Jesus tomou o nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar. A morte que era nossa, o sofrimento que era nosso, foi colocado sobre Ele. A angústia que era nossa, foi colocada sobre Ele. As dúvidas que era nossa, todo medo que era nosso, foi colocado sobre Ele. Ele não tinha nada dessas coisas. Mas sobre Jesus foi colocado todas essas coisas. Sabe o que a Bíblia diz assim, ó? Lançai... Vamos lá comigo, vamos repetir junto comigo, vamos lá. Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Você sabe o que é lançar? Isso aqui é ansiedade. Essa bolsa aqui, ó. Medo, ansiedade, medo da manhã. Aí sabe o que a Bíblia diz? Fala, ó. Aonde está a ansiedade agora? Onde é que está o medo? Tem até o louvor que diz assim, né? Então me tira e faz como Moisés. O povo estava falando, Moisés, suba no nosso lugar. Nada. Nós estamos querendo arrumar outro psicólogo, né, para trabalhar lá. Eu quero dizer uma coisa para você e coloca a mão no meu coração, tá? A psicologia é uma área muito interessante, muito boa, muito proveitosa. Mas certa vez eu ouvi algo de um professor meu, no quarto ano de faculdade de teologia. Ele falou sobre essa palavra ansiedade. Ele falou algo assim que eu achei uma besteira na aula. Ele falou, uma pessoa que é bem resolvida com Jesus, uma pessoa que adora, uma pessoa que larga o seu querer, a sua vontade, que abre mão, que é obediente à voz de Deus.
Ele falou assim, na sala de aula, dificilmente, vou repetir, dificilmente vai entrar, não estou falando que é impossível, vai entrar numa sala com um psicólogo. E eu achei, que besteira, negacionista. Depois eu fui analisando, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda fobia. Abrir mão daquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos que é bom para nós, deixar de lado, sabe, os nossos sonhos, que não é sonho de Deus. A pessoa vai viver como? E eu comecei a pensar assim, sabe, a dar até razão, porque Jesus levou todo medo, foi um lugar de substituição, lá no Gólgota. Naquela cruz, Jesus tomou o nosso lugar. A morte que era nossa foi colocada sobre ele. Assim como no Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado pelos pecados do povo, Jesus foi o cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ele carregou sobre si a ira de Deus, o medo, carregou o pecado, carregou, não andeis ansiosos por o que comer, por o que vestir, com suas vestimentas. Jesus falou assim, né? Não vê os pássaros, lírios, nem Salomão. Não valei mais vocês do que passarinhos? Ele não estava falando mal dos passarinhos, não. Ele estava falando para as pessoas, vocês valem mais do que passarinho. Deus não vai cuidar de vocês? Como assim Jesus está falando? Vocês precisam crer nisso. Vocês precisam acreditar nisso, que Deus vai cuidar de vocês. Só que a gente coloca nosso coração ansioso demais, a gente vai, sabe, procura outros caminhos, porque a gente se mete em emboscada, a gente não obedece, e a gente recebe a orientação e não faz a orientação, e não obedece a orientação de Deus, e a gente acaba nos prendendo no encharco, no lodo, acaba bebendo águas rotas, porque a gente não obedece, a gente desobedece, daqui a pouco vem um conflito, vem a briga no casamento, e Deus fala através do pastor, através dos profetas, faz dessa maneira, anda desse jeito, eu já levei sobre si as vossas dores, os vossos medos, vivam mais tranquilo, a cruz pesada, deixem que eu carrego, a leve, vocês carregam a de vocês, o jugo pesado é o meu, o fardo de vocês devem ser leve. Essa é a mensagem. Ele carregou sobre si a ira de Deus, para que pudéssemos ter paz com Deus e viver em paz. O apóstolo Paulo declara, aquele que não conheceu o pecado, e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lugar de substituição, o Gólgota. Os seus problemas foi substituído por bênção de Deus sobre a sua vida. Você vive o melhor tempo. Você pode dar glória a Deus? Você vive o melhor tempo. Aproveita. Aproveita para fazer a obra de Deus. Aproveita. E para encerrar, o Gólgota é o local de vitória. E de vitória cabal. Onde rugiu o leão, onde estremeceu a terra, onde a potestade e os principados foram todos eliminados e derrotados, onde Jesus tomou a chave da morte. Quando você ouvir que Jesus pegou a chave do inferno, está errado. Jesus venceu foi a morte. Porque a Bíblia diz, aonde está a morte, o seu aguilhão. A morte foi derrotada no Gólgota. Jesus tomou a chave da morte. Porque a Bíblia diz que assim como Jesus ressuscitou, a igreja de Jesus ressuscitará também. E sabe quem é a igreja de Jesus? Levanta sua mão em nome de Jesus. É você. Você é cuidado pelo Pai. Você é carregado pelo Pai. Você é filho. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade.
O Gólgota representa dor e sacrifício, mas também representa o local de vitória. Sua morte não foi o fim, mas o começo da nossa redenção. 3 dias depois, ele ressuscitou, provando que a morte e o pecado foram derrotados. Jesus tomou a chave da morte. Hades. Inferno é Sheol. Jesus tomou a chave do Hades, da morte. A cruz do Gólgota não é um símbolo de derrota, mas de vitória. E nele somos mais do que vencedores. Sabe, igreja? Precisamos abrir mão de algumas coisas que queremos. Eu estava aqui no sábado. Eu vim aqui de manhã para orar no sábado. Eu voltei de férias sexta-feira. Foi na sexta, né? Sexta-feira. E no sábado já vim para cá. Você sabe como eu amo esse local aqui. De manhã eu já cheguei aqui. O primeiro local que eu fui depois das férias é na igreja. Umas férias meio furadas, mas foi férias. Aí encontro aqui o Rian. Eu me alegrei, porque o Rian é como um filho para mim também. E estava aqui orando com ele, conversando com ele. Depois eu fui para lá para consertar algumas coisas, ele foi lá comigo, andou comigo. É uma pessoa abençoada. Casamos, o Rian com a Giovana. E lidera. Mas ele teve que abrir mão de algumas coisas. Eu quero dar um breve testemunho, né? Quando o Rian veio para a igreja, algumas madrugadas ele me mandava mensagem ou me ligava. Certa vez ele me ligou, era 4 horas da manhã, chorando. Eu falei, calma. E não conseguia falar muito no telefone. Estava ali despedaçado em cima da laje dele, da casa dele. Ele me mostrou, eu estava lá em cima da laje dele. Ele não tinha pai aqui, não tinha mamãe aqui. A tia-avó, né? Tia-avó dele queria levar ele para o local. Eu falei, não deixa ele aqui que a gente vai cuidar dele. E eu me comprometi a cuidar do Rian. Por isso que ele não foi embora daqui da vila. Eu falei, deixa ele aí. Não, o senhor vai olhar ele? Eu falei, vou olhar. Deixa ele aqui, vai estar sendo olhado. Ele ficou sozinho morando lá e de vez em quando eu passava lá para olhar ele. Sempre falando comigo. E arrumou um emprego, subiu uma vez no emprego, 2 vezes, casou, lidera. Estava aqui comigo, ele estava ali orando, eu estava olhando para ele. Testemunho bonito. Quando eu olho para minhas filhas, eu vejo a mesma coisa, testemunho bonito. Eu falei com uma pessoa ali mais cedo, cadê a Roberta? Aí tá a Roberta, né? Cadê ela? Chama a Roberta aí em nome de Jesus. Ah, tá ali. Eu quero encerrar com a Roberta esse culto. Chega aqui, Roberta, em nome de Jesus. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. A Roberta tem sido uma ajudadora da casa do Senhor. Tem sido uma pessoa assim. Tantos outros são, tá? Falar aqui de Érica, falar de Rodrigo. Tantas pessoas passam tanto tempo aqui. Muitas pessoas aqui têm sido abençoadoras. Eu não vou falar mais o nome de ninguém, que eu não quero deixar ninguém para trás. Mas eu quero escolher a Roberta, tá? Fica com ciúme não. Se você ficar com ciúme, vai orar. Tem um montão de gente. Não vou falar mais o nome de ninguém. Mas ela chegou aqui uma vez, trazida pela amiga dela, depois de ter feito um curso, 2 anos em outro local. E naquela salinha ali, quando estava sendo pronta, estava uma bagunça aqui na igreja, tremenda. Tanto é que ela foi batizada ainda lá na sede, nós estávamos se mudando. Ela chegou com a amiga dela e falou assim, eu estava fazendo um curso, mas a minha amiga disse que aqui estava precisando de pessoas para ajudar, para poder colaborar e contribuir. E eu queria ajudar. A mãe dela sempre foi crente, ela também já teve umas passadas
pela igreja, né? Depois ela ficou chefe de torcida, organizada de boate, de rave. Ela que organizava a galera para ir para esses locais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Ela era animadora de torcida de rave, vamos dizer assim. Aí ela falou, vou ficar aqui, vou batizar. Eu falei, você vai batizar aqui? Eu vou batizar. Eu batizei ela na sede. Batizou, fez os cursos direitinho. Você sempre está vendo ela aqui, tá? Não tem nada especial nela. Normal. Ela sempre está aqui. Muito leal, muito fiel. A Roberta, assim, como esses que eu falei, alguns aqui, parece um retrato de igreja, de crente. Se envolve muito. E para a Roberta se envolver, ela tinha um desafio muito grande. Isso fez ela sofrer muito, tá? Ela veio para cá amaziada, com uma união que não era aprovada por Deus. Já vivia assim por um bom tempo. Um bom tempo. Tinha casa, tudo dentro de casa, uma família. Mas faltava uma coisa para ela: casamento. Certa vez ela veio perguntar para o pastor, e aí, o que eu faço? Eu falei, tem que casar. É o correto. Para você ser o que você quer ser, o que Deus te chamou para ser, você precisa casar. Mas pastor, estou com um problema. Eu falei, qual? A pessoa não quer compromisso com Jesus. A pessoa quer viver no mundo. E eu quero uma vida de santidade com o Senhor. Eu escolhi ser santa para o Senhor, separada para o Senhor. O que eu faço? Falei, calma que eu vou tentar orar. Vamos orar, e oramos meses. Eu falei, e agora, Roberta? Você precisa casar. Conversei com uma pessoa, conversei com ela, e a pessoa, nada. Depois de um ano, nada. Mas a Roberta é uma escolhida de Deus. E ela perguntou, e agora, pastor? Se a pessoa está querendo te levar para um caminho que não é do Senhor, separa. Sabe o que aconteceu com a Roberta? Lágrimas. Porque ela estava presa emocionalmente. E eu não acreditei que poucas pessoas amam tanto a Jesus para abrir mão daquilo que amam aqui na terra. Poucas pessoas. Poucas pessoas têm coragem de dizer assim, eu sou de Cristo. Se eu tenho um ministério aqui, se eu tenho um compromisso aqui, eu não abro mão por nada. E ela sofreu. Sabe o que ela fez? Voltou para casa da mãe. Ela não sabe, mas eu chorei por ela. E se eu falar dela, eu choro. Por quê? Ela não sabe, mas ela é uma das minhas heroínas. Que poucas pessoas fazem o que ela fez. Terminou um relacionamento de anos com uma pessoa que ela conhecia desde pequena. Porque ela falou assim, eu prefiro Jesus. E nada vai me separar daquilo que Deus tem para a minha vida. Nada. Nada. E ela separou. E ela, sabe, passou dias, e eu e minha esposa orando por ela. Aguenta, que Deus vai honrar. E Deus honrou. Não porque ela está casada. Sabe por que Deus honrou? Porque ela está aqui, ó. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? É um local de dor e sofrimento. Mas quando você entende isso, você vive o que é melhor de Deus. E ela está aqui, alegre com Jesus, livre. Pode adorá-lo. E ela ganhou mais um fã e uma fã. E honrou a mãe dela, honrou o papai dela, e não falhou como serva do Senhor. E muitos falam, você é doida. Mas Jesus precisa que você seja doido também. E que abra mão de algumas coisas para honrar Ele. Porque eu acredito, tenho certeza, como, sabe, a igreja que está aqui nesta noite, que a Roberta estará lá na glória com o Senhor. Porque ela abriu mão
daquilo que separava. Vem cá, Roberto. Não te dispensei ainda não. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho assim os meninos que estão comigo há muito tempo, o Rodrigo. Esses daqui chegaram agora, eu já amo demais, né? O Rian. Já estão tempo, a Vicky, né? Parece não, mas ela tem mais de 10 anos aqui na igreja. E outros aqui, o Jefferson tem bastante tempo também. A Nilce, né? O Lucas, né? Meu genro. Muitos anos aqui. O Lucas chegou aqui pequeno, com a cara emburrada. Só cresceu. E Deus me ensinou a amar. Assim como me ensinou a amar cada um de vocês. E a mensagem, o Gólgota, é o lugar de sofrimento, para que nós possamos aprender e entender que vale a pena passar por algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, porque Ele levou sobre nós todas as enfermidades, todas as nossas dores. Se nós jogarmos nas mãos dele a nossa ansiedade, nós passaremos por nossas dificuldades e no final daremos glória ao nome dele. Seja livre do Senhor. Vale a pena. Vale a pena olhar para a cruz e dizer, vou aproveitar tudo que é de bom nesse tempo, porque vivemos num tempo bom. E sendo cristão, estamos assim, inseridos numa igreja linda como esta. Maravilha! Eu costumo dizer assim, que lá no Éden, Deus botou todas as coisas boas e falou, não coma só daquele fruto, não fala essas coisas, não faça só isso só. E aproveita tudo. E escolheram só o que era ruim. A Roberta podia escolher só a única coisa que Deus não queria, que ela vivesse um relacionamento que não agradasse a Deus. Mas ela não, ela falou, eu tenho tantas coisas para me alegrar. Inclusive está aqui hoje no altar do Senhor, porque esse altar aqui foi consagrado a Deus. Esse local aqui é o local de consagração do Senhor. Eu agradeço a Deus por esses nomes que eu falei, pela vida da Roberta, pela sua vida, que escolheu hoje, nesta noite, estar num local tão especial, tão maravilhoso, recebendo essa palavra, que é uma palavra não de demonstração não, mas é uma palavra de força. E dizer para você que as suas dores, os seus pecados foram colocados em Jesus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por este culto desta noite. Embora, Senhor, o Gólgota fosse um local de sacrifício, também é o local onde Jesus venceu. Deus, a sua morte não foi o fim, mas o começo da redenção, o começo da nossa vida de relacionamento contigo. Deus, abençoa a tua igreja nesta noite. Abençoa o teu povo, Senhor, que veio na sua casa te adorar. Deus, derrama sobre a vida deles bênçãos espirituais e que eles possam ter força, Deus, para tomar decisões corretas, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Senhor. Deus, fomos escolhidos de maneira tão especial para adorar um Deus vivo desta família IBMM, que é uma família tão especial. É uma igreja que tem uma promessa linda das tuas mãos. E o Senhor escolheu cada um de nós para que estivéssemos aqui neste tempo, fazendo com que essa obra pudesse alcançar outras Robertas, outros Giãs, tantos outros, ó Pai, que tem que ser chegado, que nós possamos continuar abrindo mão daquilo que me atrapalha o nosso relacionamento contigo. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Nesta noite. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou.
tu és meu. Eis-me aqui, rendido Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, obrigado, Deus, que nós aprendemos sobre Gólgota, local de sacrifício, mas também local de redenção, local de vitória, assim como nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que nós possamos, Pai, lançar, deixar sobre Jesus tudo aquilo que atrapalha nosso relacionamento contigo, Deus, e abençoa nossas vidas neste tempo, Pai, de promiscuidade. Nos guarda debaixo das suas asas, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a nossa família, guarda a nossa vida. Amada igreja do Senhor, povo escolhido, eleito de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e enche e transborde o seu lindo e perfeito coração de paz, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje que estão na sua casa, Senhor, com as famílias aqui representadas e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. E toda a igreja amada do Senhor Jesus diz, e toda a igreja feliz do Senhor Jesus diz, e toda a igreja poderosa do Senhor Jesus diz, aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.